Entre os poucos prazeres gratuitos que ainda nos restam nessa vida, observar a chuva com certeza é um dos meus preferidos. Desde a minha infância sempre teve algo a respeito desse fenômeno da natureza que me fascinou, seja em ficar sentada durante horas vendo a chuva cair, pensando no surgimento do universo, ou em apenas ouvir o barulho dela para relaxar. Mas foi quando eu comecei a trabalhar com 3D que eu percebi que coisas normais do nosso dia a dia, como uma simples chuva, na verdade podem ser mais complexas do que a gente imagina. No vídeo de hoje, eu não quero que você fique se prendendo ao software que estaremos utilizando, mas que você desenvolva uma das habilidades mais essenciais de se ter quando trabalhamos com 3D, que é o saber observar e entender como as coisas de fato funcionam. Não sendo tão importante assim o programa em si, mas sim a sua capacidade de observação. Mas antes que eu me esqueça, oi, tudo bem com você? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer chuva realista no Lumion. A primeira coisa que um bom artista 3D faz antes de iniciar qualquer trabalho é ir atrás de referências. E no caso da nossa chuva realista não seria diferente. Primeiro, se pergunte como você quer que essa chuva seja. Qual o contexto dela? É dia? É noite? É uma chuva leve ou é um temporal? Para a minha cena, a minha ideia era fazer uma tarde chuvosa com uma chuva bem pesada. E a primeira coisa que eu fiz, é claro, fui no Google e pesquisei por Rainy Day, mas como eu já devia imaginar, não achei muitas referências legais. Realmente, o Google não é o meu buscador de imagem preferido, então eu fui para o Pinterest. E no Pinterest eu já consegui achar coisas mais dentro do que eu queria e eu fui salvando as minhas referências em um programa de download gratuito que eu utilizo para deixar sempre as minhas referências na tela enquanto eu trabalho, que é o PureRef. E o link dele vai estar na descrição desse vídeo para você também baixar. Salvei todas as imagens legais que encontrei no Pinterest e depois parti para o meu buscador de imagens e texturas gratuitas de alta qualidade preferido, que é o Yandex. É incrível como lá eu sempre encontro o que eu estou procurando e com uma qualidade absurda. Referências prontas e eu já posso partir para a próxima etapa que vai acontecer lá no Lumion, que é adicionar a precipitação. Primeiro eu vou setar a minha câmera para definir como vai ser a minha animação. Aí primeiro eu adicionei um efeito de câmera de mão para deixar a animação mais dinâmica, mais realista, como se tivesse alguém gravando com o celular. E agora a gente já pode adicionar o efeito de precipitação, em que fica na aba de céu e clima. Eu vou aproximar a câmera para a gente ver melhor o que está acontecendo lá fora, assim fica mais fácil de ajustar as configurações. Em fase de precipitação eu vou deixar no meio para que seja exatamente quando a chuva está acontecendo. Aqui eu vou deixar a quantidade de partículas no máximo, porque nas referências que eu peguei eu consigo perceber que o volume de chuva é alto. E o tamanho da partícula também eu vou deixar bem grande para que ela fique mais aparente. A gente também consegue modificar outras coisas como o bloqueio por plantas e árvores, adicionar névoa extra, além do efeito de névoa que eu também vou colocar depois, e também ajustar o viés de bloqueio, que com isso o Lumion vai calcular onde temos objetos sólidos para definir se embaixo deles teremos água ou não. E aqui ficou cuidado para caso você tenha um ambiente interno como o meu, a chuva não ficar entrando nele. E pronto, adicionamos o efeito de precipitação, mas calma que vai ficar melhor. Em muitos vídeos que eu vi, eu pude perceber que a chuva geralmente faz umas coisas que parecem uma fumaça quando está caindo, devido ao grande volume de água. Então, na aba de efeitos, nós vamos adicionar as fumaças para simular isso que acontece quando a chuva cai. Em efeitos, eu vou em névoa e adicionar essa Dust 5, que de todas que eu testei é a que eu mais gosto para simular esse efeito. Vou posicionar em um lugar alto como o topo dessa árvore e rotacionar ela no eixo transversal para que essa névoa caia em direção ao chão. Caso tenha necessidade, pode rotacionar nos outros eixos também, para ficar do jeito que você deseja. Vou reposicionar ela para ficar mais próxima da cabana. E também ajustar a densidade para que ela não fique extremamente forte. E eu posso, claro, copiar essa mesma fumaça para outras partes da minha cena, sempre mudando os detalhes, como escala, rotação e transparência para que fique mais imperfeito. E aqui na janela de preview eu já consigo ver como ela está trabalhando junto com a chuva, e mesmo sem preset nenhum já dá um efeito muito legal.
Essa fumacinha também acontece quando a chuva bate no chão. Então, como aqui eu tenho essa varanda que em teoria está chovendo nela, eu vou adicionar fumaças pequenas e sutis para simular esse impacto da chuva. De volta na aba de efeitos, porém agora vamos em fumaça. E a melhor para isso, na minha visão, é a Smoke One, que é a menor. Vou posicionar ela e virar no eixo transversal para ela ficar bem rente ao chão. E vou posicionando de acordo com o que eu quero. A gente também consegue modificar a densidade dela, o tamanho da coluna, deixar a dispersão da fumaça mais aleatória e também modificar o tamanho das partículas de fumaça. Aqui eu acho ideal que a densidade fique bem baixa, pois muito forte pode acabar parecendo fake demais. E eu também vou duplicar e posicionar em outras áreas que eu quero que tenha esse efeito. E na janela de preview eu já consigo ver algumas coisas para mudar, como essa fumaça aqui que não ficou bem do jeito que eu queria. Então eu posso reconfigurar ela, diminuindo a densidade, e eu também coloquei ela um pouco mais para baixo do chão, para ficar só o topo da fumaça ali aparecendo. E eu sempre faço esse processo de ir e voltar na janela de preview para ir modificando e deixando mais parecido com o que eu quero, sempre testando o resultado. E depois de boas doses de modificação em todas as fumaças da minha cena, eu fui chegando em resultados que eu gostei muito mais. Isso acontece porque quando as partículas de água batem em alguma superfície, elas respingam, e como elas estão em grande quantidade, fica realmente parecendo que é uma fumacinha. Então, nossa intenção aqui não é replicar isso de forma 100% fiel. Imagina fazer 1000 partículas de água, impossível! Mas esse é o legal do 3D, a gente saber se virar com o que tem e entregar o mesmo resultado, ou pelo menos um parecido. E nesse caso, eu acredito que esse efeito de usar as fumaças já é um grande diferencial. Para melhorar a cena, eu vou ativar um efeito muito legal que tem nos Lumions mais novos, que são as gotas de chuva nos vidros. Para funcionar, nós devemos ir no editor de materiais, selecionar o material do vidro, e aqui essa barra de forçar rajadas de chuva deve estar cheia. Agora podemos voltar lá na animação e configurar as opções de Pure Glass em precipitação. Podemos modificar a quantidade de rastros de chuva, assim também como o tamanho que essas linhas de chuva terão. E por último, a compensação da chuva. E aqui fica a atenção também para caso você tenha outros vidros na sua cena. Por exemplo, esse aqui que está dentro do ambiente fechado. Em teoria, não teria como ele estar molhado também. Porém, como nas configurações do material ele tá com a barra de forçar rajadas de chuva cheia, vai acabar pegando água nele também. É muito simples de resolver, só deixar essa opção no -1 e tudo certo. Mas eu não me contento só com isso. Como a ideia é demonstrar que tem alguém com o celular gravando a chuva, é para parecer que tem pessoas naquele ambiente. E o que acontece com o vidro quando temos um calor na parte interna e água gelada na externa? Acertou se você falou que ele vai ficando embaçado. Isso se deve ao choque térmico. Quando a gente fecha tudo por causa da chuva, acabamos criando um ambiente úmido. E dessa forma, a água que está presente no ar se condensa nos vidros, deixando ele embaçado. E aqui na minha cena, podemos observar que está tudo fechado, ou seja, não tem entrada de ar para combater essa umidade interna. Então, seguindo a lógica, o meu vidro deve estar embaçado. E eu quero dar essa vida a mais para minha cena. Uma opção é fazermos isso adicionando um pouco de frieza ao material do vidro. Quanto mais frieza você colocar, mais embaçado esse vidro vai ficar. Não esqueça também de colocar um pouco de refletividade no seu vidro e adicionar, é claro, o controle de reflexão na sua cena, pois esse controle de reflexão é o que vai ajudar o Lumion a calcular exatamente o que o vidro deve refletir. Se a gente não adiciona isso, ele por padrão vai pegar as reflexões do ambiente externo, então o realismo vai por água abaixo. Aqui a gente consegue ver a diferença que faz quando eu tiro o controle de reflexão e quando eu coloco ele de volta. Mas afinal, o que é uma chuva, um temporal sem vento? Vamos adicionar o efeito de vento e aqui eu vou deixar tudo no máximo. Na direção do vento, é legal nos atentarmos ao ângulo que a gente colocou a fumaça, para que a direção do vento não fique diferente.
Além disso, vou colocar também o efeito de névoa, para tampar mais aquele meu horizonte ao fundo e criar uma atmosfera. Dessa forma, conseguimos entregar também uma maior sensação de profundidade. Agora posso começar a configurar os presets e os efeitos finais, como iluminação, céu, efeitos de câmera e etc. E aqui eu fui testando bastante coisa até chegar em um resultado bacana. Adicionei alguns objetos do próprio Lumion para compor mais um pouco, coloquei para renderizar e 2 horas depois, esse foi o resultado. Renderizado em Full HD a 30 frames por segundo e na qualidade de 5 estrelas. É legal, mas como você pode perceber, a cor tá bem saturada. Sim, eu prefiro fazer meu render com uma saturação mais elevada, pois nesses casos, na edição de vídeo que eu sempre faço depois, eu acho muito mais fácil tirar um pouco da cor do que colocar cor. Então, modifiquei as questões de cores, adicionei sons de chuva, brincando com os lados do fone de ouvido para dar uma imersividade a mais, e esse foi o resultado. Mas calma, você tá com seus fones de ouvido? Porque vale a pena. E feito todos esses passos, você tem uma chuva para chamar de sua. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e agregado valor ao seu trabalho. Não esqueça, por favor, de me contar aqui embaixo o que você achou. Se tiver outras dicas para compartilhar também, fique à vontade. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.